Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e você está hoje aqui conosco no PratiqueCast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Eu sou o Sérgio Nogueira e, junto com Rose Moraes e Andréa Aber, trazemos semanalmente temas para reflexão sobre o autoconhecimento. E o nosso episódio de hoje será Use o feedback e o feed-forward a seu favor. Fique conosco para entender melhor esses conceitos. E para falar sobre esse tema hoje, estão comigo as âncoras deste programa. Chamo então primeiro a Rose Moraes para se apresentar aqui. Como está, Rose? Olá, Sérgio, tudo bem? Olá, ouvintes. E lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, para finalizar no aumento da sua autoestima. Muito bem. E a Andréa Aber? Como está, Andréa? Olá, pessoal. Eu estou ótima e espero que todos também estejam muito bem. Ao final de cada episódio, deixamos dicas de filme, livros ou outro material adicional que você pode pegar no site da Pratique Instituto ou nos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. Deixamos também uma reflexão sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento. É isso aí. E no final, deixamos uma música do meu amigo Jorge Roberto, geralmente uma música de sua autoria, aleatória também como a nossa carta. Vamos falar de feedback e de feed-forward. Por que a gente fala esses termos em inglês? Né? O que é isso? O que é isso? Os nossos ouvintes devem estar perguntando o que é isso, o feed-forward. O que é isso? Nunca ouvi falar. O que é feedback? Tem muita gente que ainda não conhece. Mas todo mundo que usa a rede social sabe muito bem o que é o feed de notícias. Então, isso com certeza. Então, verdade, assim, nos nossos ouvintes não tem ninguém que não saiba o que é um feed. Mas e um feedback? É um feed de notícias para trás? Feedback? Não, ele é um termo, né, originário em inglês. Ele significa dar um retorno sobre algo ou alguma situação. Muito bem, então feedback é um retorno. E o feed forward, então, já que feedback é retorno, feed forward é siga em frente. Na verdade, é o feed forward, ele vai falar de coisas para o futuro. Ele pode falar coisas também do passado, mas ele vai focar nas coisas que você pode melhorar no futuro. Também é um termo em inglês, né? E ele significa olhar para frente. Muito bom. Então, vamos falar de feedback. Feedback, então, é um retorno daquilo que você fez, dizendo o que você fez de bom e o que você fez de não muito bom. Eu estou certo nesse conceito, dona Rose? Sim, ele é uma ferramenta, né, de comunicação muito utilizada para fazer essas avaliações, expor opiniões sobre pessoas. Também usa-se o feedback em empresa, mas esse feedback aí, quando a gente utiliza na nossa vida pessoal, ele é uma maneira da gente expor talvez as nossas opiniões e também falar de como as pessoas estão se tratando ou tratando de um assunto. Eu ouvi por esses dias um meme, né, que a gente está muito aí de internet e tudo mais, dizendo, você quer uma crítica construtiva? Aí a pessoa, não, eu não estou construindo nada, guarda para você. A crítica construtiva é um feedback? Na verdade, o feedback você não pode encarar como uma crítica, você tem que encarar como uma oportunidade. Imagina, né? Nós recebemos retorno do mundo o tempo inteiro, de todos os lugares, das pessoas que estão próximas a gente, e essas são as que mais nos incomodam, porque você imagina você estar em casa e receber um feedback do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dizendo que não gostou disso, que isso não é legal. Então, as pessoas têm aquela coisa de ficarem resistentes, de se incomodarem quando recebem isso, principalmente das pessoas mais próximas. Então, é uma situação mais corriqueira. Isso a gente está sujeito o tempo todo na nossa vida, né? De um namorado, de uma namorada, de um amigo, de um colega. Isso acontece o tempo inteiro. E nós temos que aprender a ouvir e reconhecer os sinais do mundo que vem à nossa volta.
Na verdade, quando a gente fala, né, de feedback bem pontuado aí pela Andrea, a gente já vai pensar, já vem na nossa cabeça, bom, eu já vou ser avaliado, aí já vem uma sensação de medo, né? Vai tomando conta da gente, fala, meu Deus, o que essa pessoa vai falar, ou, né, o que o cônjuge, os filhos vão falar. Então, isso acaba criando essa sensação mesmo de medo, porque na verdade, nós, seres humanos, não gostamos de críticas. E a gente acaba ouvindo o feedback como crítica, e ele não é uma crítica. As pessoas têm um hábito muito grande de, quando falam em feedback, sempre relacionar ao lado profissional. E as pessoas têm que ficar atentas a isso, porque o feedback é em tudo. No nosso dia a dia, nós estamos sendo avaliados, tendo retorno da vida, do mundo o tempo inteiro. Então, não fiquem presos que isso só aconteça no seu trabalho, no seu lado profissional. Isso acontece na sua área pessoal, na sua área familiar, nos seus relacionamentos também. É isso mesmo. Do jeito que a Andrea falou, é o que eu quero completar com vocês, é o seguinte, o dia do meu feedback na minha empresa é depois dos meus 3 primeiros meses de trabalho. Ao completar 90 dias, o meu contrato ele pode virar o contrato que é temporário num contrato definitivo, né? Hoje, muitas empresas trabalham com formas diferentes, mas então você chegava lá no 90º dia, e tinha um retorno do seu trabalho. Você foi muito bem, você vai ser contratado, você vai continuar aqui com a gente. Eu já cheguei a receber feedback de um chefe, quando eu trabalhava num banco americano, ele era argentino, era uma gente muito boa. No meio do primeiro mês, ele virou para mim, olha, você não precisa nem se preocupar, você vai continuar aqui com a gente. Ele nem esperou os 3 meses, né? Ele simplesmente falou isso no meio do caminho. Bacana isso, né? Mas você sabe que o seu feedback ele pode ser mensal, ele pode ser semanal, ele pode ser no meio da reunião, ele pode ser anual para você ganhar um aumento e tudo mais. Porém, esses feedbacks eles já são marcados, né? Você sabe que dia vai vir. Agora, quando a sua mãe fala, Rosimeire, você vem aqui. Rosimeire, falou o nome Rosimeire completo? Se ela falar o nome completo, vem bomba. Pode ter certeza. E é sobre isso que a gente está falando. Por que que a gente se incomoda tanto quando é chamado dessa forma, né? Na nossa vida pessoal, que nem a Andrea falou, namorado, namorada. Olha aqui, preciso falar com você. Já pensou o namorado falar isso contigo? Você sempre vai pensar o pior. Achei outra pessoa. É o DR. Nossa, olha, vamos discutir. DR. Vamos, né, a tá DR, tudo, né? olha, obrigado, valeu, né? Então a pessoa já fica preocupada. Que conversa é essa que seu namorado, marido e esposa quer ter, né? Tá tudo bem com você, o problema sou eu. Mas o que eu sempre acho... isso, né? Não é assim que começa, André? O problema sou eu, você é maravilhosa. Quando fala assim, então, aí vem alguma coisa. Então, né, vamos falar. Mas o que eu acho interessante na nossa vida, né, quando a gente recebe esses retornos das pessoas, sejam familiares, amigos e tudo mais, a gente precisa entender e ter em mente que se nós estamos buscando ser pessoas melhores, a gente precisa receber essa avaliação como um caráter construtivo, porque muitas vezes a gente tem ações que pode não bater com a outra pessoa pode dizer, poxa, mas por que ela está falando isso? Por que fez isso? E pode chegar para a gente e falar, olha, eu não gostei da sua atitude, eu não gostei da maneira como você falou. E aí a gente, muitas vezes, fala, pô, mas eu falo desse jeito mesmo, é o meu jeito. E não é assim, né, gente? A gente precisa entender que feedback não é composto só de fala, é composto de escuta também. Olha, isso que a Rose está falando é importante, porque nós estamos num podcast sobre autoconhecimento. Além de você aprender a falar de uma forma melhor, de uma forma mais correta, de uma forma menos agressiva, nós abordamos aqui um pouco da comunicação não violenta no episódio 16, com a entrevista da Vivian, e também falamos em outros episódios sobre empatia, sobre escutar. Então, o que nós estamos falando é, aprenda a falar da forma correta, fazer os seus pedidos da forma certa, mas, ao mesmo tempo, aprenda a ouvir também da forma correta. Porque se uma pessoa não tiver a formação e o autoconhecimento que você está adquirindo, procurando isso
pode ser no nosso podcast ou em outros lugares, você tem que aprender a ouvir. E o ouvir não é ouvir para responder, porque num feedback corporativo, isso eu sei da minha vida antes de saber o que eu sei hoje, é assim, eu já respondo o porquê que eu agi daquela forma que o cara está me criticando. Eu estou recebendo a crítica, mas eu já estou respondendo. Eu não estou escutando para escutar. Eu estou escutando para responder, o que é diferente, não é isso, gente? Sim, é muito importante, né? Como você está falando, no mundo corporativo, a gente vai receber feedback o tempo inteiro. Dos nossos colegas de trabalho, dos nossos gerentes, dos nossos diretores, enfim, dependendo do posto que você ocupa na empresa, você vai dar feedback para os seus colaboradores. Você já imaginou? Você dá um feedback mais grosseiro, um feedback expondo, né, o seu colaborador, aí já não dá, né? É como dissemos, né? Eu falo assim mesmo, você escute do jeito que você quiser. Uma coisa importante e um recado que a gente tem do nosso guru é, se as minhas palavras não fizerem sentido para você, utilize as palavras que mais fazem sentido para você. Então, isso é um aprendizado que a gente deve levar para o nosso mundo. Ele fala isso muito quando ele começa a falar de um ser maior, ele fala muito quando ele fala de Deus. Então, no meio dessas palestras, até a gente usa isso, eu e a Rose, a gente usa nas palestras, a Andrea também quando dá. Se fizer sentido para você, veja aquilo que faz sentido e utilize. Se eu estiver falando algo que não faz sentido para você, converta em alguma coisa que faz sentido para você. No exemplo de Deus, temos força maior, prana, energia, universo. Então, várias crenças utilizam um nome diferente para o ser maior, Deus, inclusive aqueles que não acreditam nele, né, que são os ateus. E aquilo que eu sempre digo, o ateu só é ateu porque existe Deus, porque senão nem ateu ele seria. Pensem nisso, reflitam. Tudo é uma questão de decisão, de escolhas, porque cabe a cada um decidir realmente a forma que vai receber o retorno, né, da vida, do mundo para si e como vai reagir a isso. Então, lembre-se, a gente tem um episódio aí falando sobre decisão, sobre escolhas, voltem lá, assistam que vai trazer muitos insights legais aí para vocês também. Verdade. Mas voltando, cada um vai decidir a forma que quer considerar aquilo que está sendo dito. E você pode levar de uma forma positiva ou negativa, cabe a você. Mas lembre-se que você sempre vai conseguir extrair algo positivo, mesmo que você esteja ouvindo algo que não seja do seu agrado. Porque, de uma forma ou de outra, alguém está sentindo isso de você. Você está transmitindo aquilo para alguém, ou você está fazendo algo de uma forma que não deveria, porque pode ser também alguém dizer algo desse tipo, olha, você está fazendo esse trabalho desse jeito, ou você está tendo essa atitude comigo, ou com os seus familiares, e essa não é a melhor forma. Então, preste atenção nesses sinais e use a seu favor, que é justamente isso que a gente está trazendo aqui hoje. Procure extrair o melhor de tudo isso que você está recebendo do universo. Porque lembre-se, tudo aquilo que você não aprende se repete de novo e de novo e de novo. Faça do mesmo jeito que o resultado será o mesmo, como diria Albert Einstein. Então, ouvintes, o feedback se utiliza de fala e de escuta. Estamos falando isso aqui o tempo inteiro, então, para que funcione corretamente, ser sincero sempre não significa ser grosseiro. Então, para que essa conversa não tenha ruídos, né, de comunicação, então, ouça, processe tudo isso. Como já dizia nosso querido Rubem Alves, deveríamos ter um curso de escutatória. Normalmente, a gente só tem curso de oratória. Então, poderíamos criar aqui um curso de escutatória. E como nós ouvimos numa das nossas entrevistas, o sincericídio, às vezes, ele é complicado, certo? Falar... deixa eu ser sincero. Puxa vida, você podia ser menos grosso, né? Porque é isso, né, Sérgio? Quando a gente fala de sinceridade, ou quando a gente
fala com as pessoas, olha, poxa, você, do jeito que você falou, você foi grosseiro. E a pessoa já vem armada na resposta. E aí começam os ruídos na comunicação, porque aí ela é grosseira também, e não foi, porque quem está falando não foi grosseiro, foi sincero, só que quem está escutando já vem com as 4 pedras, né? Então é isso que nós estamos aqui alertando nossos ouvintes. Eu escutei de amigos ou de amigas, na verdade não vou dizer quem é, que senão vai se entregar, mas é assim, não, eu sou sincero, não, você é mal educada, né? Tipo isso. Não é Às verdade? vezes, né? Mas aí que tá, às vezes o tom de voz, né? Às vezes o tom de voz, às vezes é o perfil da pessoa. Vamos lá, nós falarmos de perfil, não é de hoje, vai lá e vamos... Ouçam nossos ouvintes quando a gente fala de perfil comportamental, mas às vezes é o perfil da pessoa que é desse jeito, né? O tom de voz dela é um pouco mais autoritário, um pouco mais ríspido, mas isso não quer dizer que ela está puxando a sua orelha, botando uma faca no seu pescoço, falando para você fazer dessa maneira. Ela só está te dando um toque, um leve toque. Uma coisa interessante no feedback, tanto no corporativo quanto no pessoal, é que geralmente a gente é criticado não por sermos quem somos, mas por termos tido uma atitude não muito adequada, segundo a visão da pessoa que está te dando o feedback, para aquele momento. Então, a crítica que você está ouvindo é sobre uma ação sua, não é sobre a sua pessoa. Se me disserem, Sérgio, você é magro? Eu sou magro. É sobre a minha pessoa e não tenho que mudar na minha pessoa, a não ser que eu engorde. Também tem isso. Geralmente são atitudes que dizem para você, ó, você não devia ter feito isto. Feito é uma atitude. Você fez alguma coisa. De que forma que você pode melhorar? E uma forma de escutar melhor até o fim é um truque que um amigo meu usa. Ele aperta os dedos aqui, o dedo indicador e o dedão, um contra o outro. Na verdade, tem até um ponto de acupuntura nesse lugar aqui, tá? Que, para quem quiser, coloque aqui nos comentários. Eu quero saber que ponto de acupuntura é esse, Sérgio. Porque, inclusive, ele serve para você anestesiar os dentes, isso é importante também. E aí, um pouco de conhecimento aleatório aqui para todos nós. Aí ele aperta esse pontinho, né, que ele provavelmente desconhece, que é um ponto, mas dói, então ele dói. E enquanto ele está apertando esse pontinho, ele não fala. É uma forma de você aprender a escutar. E nossos ouvintes, que aqui estamos falando de crítica, né, que a gente não gosta, tal, dessas coisas. Quando a gente fala de crítica, a gente está falando de feedback negativo. Então, o intuito aqui não é... Exceto a crítica construtiva, né, Rosa? Crítica construtiva, né? Também existe, né? A gente até brinca, né? Eu não estou construindo nada, mas tudo bem, vai lá. Mas o intuito aqui é ajudar mesmo as pessoas a saberem o que fazer melhor. Então, quando você critica, e é normal a gente fazer isso, a gente critica mesmo algumas coisas. Seja gentil, se fortaleça de alguns argumentos, né? Porque aí quem está ouvindo acaba baixando a guarda, que a gente brincou, né? Não vai com as 4 pedras, né? E aceita melhor. Apontar uma ação inadequada, mas seja gentil, use palavras gentis, e aí a outra pessoa que está ouvindo acaba realmente baixando a guarda e não tem briga. É verdade. Mas eu vou contribuir aqui um pouquinho, vou deixar umas dicas aqui para as pessoas de como receber feedback. Quais as atitudes, posturas que ela precisa ter para ela receber esses feedbacks que vêm do mundo, né? Que pode vir de qualquer lado, de qualquer lugar. Primeiro, não leve para o lado pessoal. Segundo, não fique na defensiva. Terceiro, ouça atentamente. Quarto, encare como oportunidade. Ô, André, onde que está? Aperte os dedinhos aí nessa relação. Não tem não, mas... não tem? A gente pode pôr. Não tem não, mas é uma dica aí, porque nós já estamos falando de alguns hábitos, né? Que você vai estar aí apertando os dedinhos. Continue. Então, não leve para o lado pessoal. Por quê? Porque toda vez que você estiver conversando com alguém e essa pessoa estiver falando algo, você não devia estar fazendo desse jeito, ou não deveria ter agido dessa forma, se você levar para o lado pessoal, você só vai ficar irritado, nervoso, vai responder mal para essa pessoa, e você nem parou ainda para analisar, para ver se realmente você não está transmitindo dessa forma para o mundo. Então, escute e não leve para o lado pessoal. Analise aquela situação que está sendo dita para você. Deixa eu contribuir aqui.
Atitudes, de novo, né? Alguém está falando de você, não levar para o lado pessoal é aquela coisa, não é sobre você, pessoa, é sobre algo que você fez. Sim, algum trabalho que você executou, alguma coisa, alguma atitude sua em relação a alguma situação, a alguma pessoa. Então, podem ser coisas pontuais ou podem ser coisas, né, repetitivas que você às vezes está fazendo e nem percebe. No caso do namorado, por exemplo, olhou para o lado. Olhou para o lado, vai apanhar. Isso. Não olhe mais para o lado. Olha, ouvintes, olhar para o lado vai apanhar. Olhar para o lado vai apanhar, isso é coisa de mulher ciumenta. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de autoconhecimento. Na verdade, se seu namorado estiver olhando eventualmente para o lado, para uma outra mulher, porque percebeu que ela é bonita, que ela é charmosa, ok. O ponto não era ele estar olhando, é a forma como ele olha. E aí sim você vai ter que aprender a se comunicar e dar o feedback para ele, se for algo que esteja te incomodando. Por isso, a comunicação é fundamental, é essencial no relacionamento a dois. Isso mesmo, e jogar a cerveja na cara dele é um desperdício de cerveja, eu diria. Concordo, Sérgio, concordo. A não ser que a cerveja esteja quente, aí você já pede uma nova, vem geladinha, aproveita. Queridos ouvintes, feedback deve ser usado como uma ferramenta de aperfeiçoamento. Com conhecimento, naturalidade, aos poucos a gente vai enxergando que o feedback é o nosso aliado. Exato, verdade. A segunda dica é não fique na defensiva, porque a primeira coisa que todo ser humano faz quando alguém vem para dizer algo que te incomoda, que você não quer ouvir, que te desagrada. Então a pessoa já vai lá, já cruza os braços, já fecha a cara e já começa a rebater com um monte de desculpas. Não é isso, não é aquilo. Não, feedback, gente, escute, processe, para depois você poder realmente avaliar aqueles pontos que fazem sentido para você e aqueles que não fazem. O que você está falando é aquela história, né? Quem vai dar o feedback começa a falar, você começa a fechar a cara, fechar os braços, essa é a posição de defesa. Você para de ouvir e você está preparando a sua resposta sem ouvir até o fim. Mas o que a Andrea está falando nessa segunda dica que a gente está trazendo é que você se fecha. Então, cruza as pernas, cruza o braço, o seu semblante se fecha e nesse momento você fechou os ouvidos, pode ter certeza. É verdade, é bem por aí. Você fica ali na defensiva e se pudesse você saia correndo, dependendo da pessoa, né? Ou ia para cima do chefe, né, André? Não recomendo isso, porque se você for partir para cima do chefe, não vai ter bons resultados. Então, assim, fique lá quietinho, escute, aprenda a escutar, depois com calma se analisa e depois você chama seu chefe lá para voltar a falar. A mesma coisa, né? Com o marido, com o namorado, com a esposa, com os colegas. Às vezes você vai rebater de uma forma que você depois vai se arrepender, porque você pode criar aí uma animosidade muito grande aí entre vocês, sem necessidade. Ouça, processe, não se feche, porque às vezes essa pessoa que está te dando feedback, está te falando alguma coisa, não leve para crítica, leve para uma sugestão construtiva. Vamos para a terceira. Ouça atentamente. Essa é fundamental. Você precisa estar aberto a escutar. Não importa se são pontos positivos ou se são pontos a melhorar, mas aprenda. Aprenda a ouvir o que a outra pessoa tem para te dizer. E depois sim você analisa se faz sentido ou não. Porque nem sempre também todo o retorno de alguém faz sentido. Mas você tem que ouvir, absorver e não sair brigando aí com ninguém, tá? E a quarta dica é encare como oportunidade. Tudo depende da forma como você olha para tudo na nossa vida. Você tem que entender o que está sendo dito, você tem que observar se faz sentido, se não faz sentido, entender se o seu desempenho realmente está de acordo com as necessidades da empresa que você está e com as atividades do seu cargo. Você também tem que saber se as pessoas próximas a você, esses feedbacks pontuais,
realmente tem fundamento. Porque lembra, feedback não é simplesmente chegar e dizer, né? Olha, isso aqui está errado. Opa, peraí, né? Tem que estar fundamentado, tem que dizer, mostrar qual é a situação, tem que falar algo a mais para você entender o fundamento daquilo que está sendo dito para você. Mas sempre encare como oportunidade, mesmo, né, quando é positivo, porque você pode melhorar mais ainda naquilo que você já é forte, que você já tem muita habilidade, e naqueles pontos a desenvolver, que você pode virar fera naquilo também. Pois é, e oportunidades, eu lembro do Silvio Santos, se não me engano. Ai, ai, se você quer aproveitar as oportunidades, lembre-se que quando uns choram, outros vendem lenços. Não é a voz do Silvio Santos, mas eu tentei imitar, tá, gente? Ouvintes, reforçando tudo isso que a Andréia falou aqui para a gente, deu essas dicas. Falar de feedback é falar de uma ferramenta importantíssima, potente, e é uma ferramenta que vai impulsionar o nosso crescimento. E a forma mais eficaz de saber como o mundo percebe a gente e o impacto que as nossas atitudes podem trazer, de bom ou de ruim, é ouvindo. É saber ouvir. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu recebi uma história, tem a ver com um feedback pessoal, a mãe com o filho. Imagina que você tenha uma criança que todo dia tem uma tarefa para realizar antes de ir para a escola. Por exemplo, pegar o lanche, pegar a lancheira. E aí, de vez em quando, essa criança esquece. Lembrem-se que da forma como você falar com essa criança, você pode trazer para ela um trauma, uma crença e pode travá-la para o resto da vida. Então, imaginem a situação. A criança esquece a lancheira. A mãe chega na escola e fala, esqueceu a lancheira de novo? Puxa vida, onde você está? Com a cabeça. Se a cabeça não estivesse em cima do pescoço, você também a esqueceria. Lembram-se disso, meus ouvintes da minha época, porque isso é coisa de velhinho, tá? Você em 2050, eu já estarei mais velhinho ainda. Nós estamos em 2022, temos uma pandemia pela frente, então só para lembrar aqui para vocês. Então, essa mãe pode fazer a seguinte coisa. Olha, nós já estamos vindo aqui para a escola 60 dias e eu já vi que você esqueceu a sua lancheira, o seu lanchinho ou a coisa que de repente ele deveria trazer. Você já esqueceu 4 vezes. Mas olha, foram 60 dias e você, desses 60 dias, você esqueceu 4. Então você acertou 56 vezes. E 56 é muito maior do que 4. E esse texto traz um exemplo de como que você pode lembrar a criança que ela é importante, lembrar sempre, de uma forma um pouco mais educação não violenta, digamos assim. Deixa eu buscar aqui o nome da autora desse texto, porque ele não é meu, mas eu sei de quem é. É fantástico esse texto, traz muita reflexão. Olha, Elisama Santos, o nome da autora. Então, Elisama Santos trouxe para nós aqui uma historinha bem legal para feedback na área pessoal, até para crianças, na área educacional, coisa que nós aqui atuamos. E agora, meus ouvintes, vamos falar de feed forward. Vamos, e nessa hora eu vou aproveitar para dizer o que é que a gente pode fazer num feed forward. Lembram-se que a Andrea falou sobre as oportunidades de melhoria que um feedback pode lhe trazer? Esta oportunidade de melhoria transforma-se num feed forward. Estou certo, Rose Moraes? Sim, Sérgio. O feed forward ele foca na solução e nos pontos positivos da pessoa. E olha só, a Andrea comentou que você vem dizer o que eu fiz de errado. Tá bom, eu fiz isso de errado, mas como fazer certo? Ah, não sei, você fez errado. Lembre-se, toda vez que você tiver uma opinião de alguma coisa que foi feita da forma que você acha que não foi, lembre-se de que se você não tiver a solução, você não deve nem dar palpite. Certo, dona Andrea? Com certeza, você tem que estar embasado naquilo que você fala. Pois é, fez errado. Ah, tá bom, mas como é fazer certo? Ah, não sei, só sei que você fez errado. Ah, legal, obrigado. Exato. Pois é. Não faz sentido, porque aí é questão de ponto de vista, né? Exatamente, obrigado, você não está dando bons argumentos aqui para a pessoa entender por que ela fez errado e dar algumas sugestões como ela pode melhorar, né? Por isso que a gente fala aqui do feed forward, né? Ele, ao invés de você falar para as pessoas onde elas erraram, você pode dizer onde elas podem melhorar.
Olha que coisa legal isso. Só essa mudança de visão já justifica o feed forward. Como, por exemplo, como eu posso não esquecer mais o lanche? Coloque um lembrete, de alguma forma, né? É colocar um bilhetinho e a pessoa também, a partir do momento que a criança, né, sente fome no primeiro dia, não esqueceu o lanche, não tem dinheiro, vai começar a olhar de outra forma também. É isso aí. O feed forward é um planejamento do que você pode fazer no futuro. Eu e a Rose temos um projeto e um curso empresarial onde a gente desenvolve nos empresários um plano de desenvolvimento individual, depois que ele fez a análise comportamental. Olha que ferramenta importante para nós que estamos falando de autoconhecimento. Ferramenta de autodesenvolvimento, análise comportamental. Ela diz tudo o que você tem de bom e tudo o que você tem a melhorar. Com isso, você pode fazer um plano de desenvolvimento individual para você, no autoconhecimento. Nas empresas, isso serve para plano de carreira, como a Andréia é especialista. Exatamente. A gente usa muito o feed forward no mundo corporativo, porque ele inclui, como o Sérgio mesmo disse, o perfil dos profissionais e engloba as habilidades, o que ele gosta de fazer, os talentos, o que a gente chama muito das soft skills, hard skills. No mundo corporativo está se usando muito isso. E essa análise é importante para avaliar o colaborador, o que ele pode melhorar dentro do seu perfil, daquilo que ele já faz, ou daquilo como ele age, no ambiente corporativo. Eu gosto muito de trazer exemplo. Um profissional que precisa se comunicar, ele pode fazer vários cursos, liderança, oratória, ele pode fazer curso de comunicação não violenta. Um curso de inteligência comportamental, um curso de inteligência emocional, porque aí você vai entender o que o Sérgio está falando. Você precisa se pôr no universo para saber para que você veio e aí sim entender tudo isso que a gente está falando, esses feedbacks, esses pontos de melhoria. Todos nós, gente, temos pontos de melhoria. Isso é todo dia. Até de repente você é líder de uma equipe que é técnica e os caras te enrolam. Aí você tem que fazer um curso técnico. Peraí, agora o cara não vai me enrolar, não. Com certeza, você tem que estar sempre se aprimorando, porque ainda mais nesse caso, nesse exemplo que você falou agora, com certeza, imagina, você tem que saber o que a sua equipe está fazendo para você poder orientar, para você poder direcionar, dar um rumo a tudo isso. E isso se reflete em tudo na nossa vida também, né? Porque nós somos resultado de tudo, da forma como nós pensamos, agimos, tomamos as nossas decisões. Já ouvimos muito essa frase. Nós somos admitidos pela nossa competência técnica e demitidos pelo nosso comportamento. Então, se estamos aí precisando melhorar em alguns pontos, o feedback é uma ferramenta fundamental para dar retorno. O feed forward auxilia no entendimento aonde você quer chegar, qual caminho você quer percorrer para alcançar seus objetivos. E como desenvolver esse caminho também, o que você precisa fazer para chegar lá, que ações você precisa tomar, o que você precisa aprender, tudo isso tem que estar nessa projeção. Que pode ser adquirida através de um teste do perfil comportamental para ver os pontos a melhorar. No seu comportamento pessoal, né, Rose? Não estamos falando aqui de empresa. Também empresa. Empresa é muito mais fácil a gente dar esses exemplos. Mas nós estamos falando do autoconhecimento, realmente para você ser uma pessoa melhor, se é que é isso que você está buscando. O objetivo realmente é proporcionar o autoconhecimento, alinhando, desenvolvendo, engajando em tudo, né? Não só no mundo corporativo, na nossa vida pessoal também. Vamos deixar a reflexão, né, para os nossos ouvintes. O que cada um está buscando? Está buscando evoluir, se aprimorar? Está buscando uma melhoria no lado profissional, no lado pessoal? O que está fazendo sentido para você nesse momento da sua vida? Então, neste momento, eu gostaria de deixar uma dica de livro, que é um livro do José Roberto Marques, IBC, falando de autofeedback. O que tem de pergunta poderosa aqui para você se autoconhecer é uma coisa muito bacana. Então, se você quiser, autofeedback, uma análise estratégica de si mesmo. E, além de fazer o teste de análise comportamental, consulte no site
da Pratique Instituto e escolha um dos seus analistas comportamentais que estão aqui com você. Eu, Rose Moraes e André Aber, temos esta formação para lhe apoiar e ajudar. Dica de filme hoje é fantástica. Diga, dona Andréa. Coach Carter, Um Treino para a Vida. Esse é um filme antigo, mas que ele traz muitas reflexões, tem muito trabalho de feedback do treinador com os jogadores, e em função disso eles vão desempenhando cada vez mais. Tem aqueles feedbacks, olha, vocês precisam fazer dessa forma, vocês têm que mudar a atitude, a sua forma, posicionamento diante da vida, diante da escola. Então, tem muito feedback muito legal nesse filme. Inclusive sobre futuro. Ele diz o que eles têm que fazer naquele momento para que o futuro deles seja melhor. Tem até feed forward nessa... Também, é verdade, também tem né? feed forward nesse filme, com certeza, e muito, viu, gente? E agora vamos à nossa carta aleatória. De qual baralho? Vamos lá. É do baralho fantástico, que chama 107 frases para a constelação sistêmica integrativa. E a mensagem de hoje, que veio na carta, fez todo sentido com esse episódio. É preciso mudar atitudes para alcançar objetivos. E o feedback e o feed forward são fundamentais para te mostrar situações, atitudes e comportamentos que você pode mudar para alcançar os objetivos. E além do que, né, são as ações que você pode construir também, fazendo o seu plano de desenvolvimento individual para atingir o que você deseja. E assim terminamos o nosso episódio. Fique agora com a música do Jorge Roberto. Não percam nossos 20 episódios anteriores e também acompanhe no futuro com mais temas para você. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Nosso amor é luz. Vem me falar de amor. Eu preciso a cor dos seus olhos em mim. Vem, traga tuas mãos. Vem colher a flor, pois eu sou teu jardim. Se haja o que houver, eu vou te esperar, como a noite espera o luar. Se o sol não raiar, nosso amor é luz, sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Vem me falar de amor. Eu preciso a cor dos teus olhos em mim. Vem, traga tuas mãos. Vem colher a flor, pois eu sou teu jardim. Sim, haja o que houver, eu vou te esperar, como a noite espera o luar. Se o sol não raiar, nosso amor é luz, sempre vou te amar.